Bom dia, igreja. Bom dia. Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Bom dia, você que nos acompanha pelas redes sociais. Eu sou o evangelista Fernando, da Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. Estamos situados na Avenida Hagen Shopping, número 7617, ao lado do depósito de material de construção. Farol, venha nos fazer uma visita. Você que sente no coração de abençoar esta obra, o Pix da nossa igreja é igreja.ta@gmail.com, e o Senhor lhe fará prosperar. Amém? Amados, sem mais delongas, abram suas Bíblias em Hebreus 9, versículo 27. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e assim como os homens está ordenado ou destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Coloque seu Deus em sua sempre, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, mais um momento eu quero te agradecer. Te agradecer por essa oportunidade de poder praticar com os meus irmãos a tua mensagem. Papai, assim como o Senhor falou comigo, eu peço que o Senhor fale com a tua igreja. Tire toda a barreira da mente, Senhor, tire todo o empecilho, tudo aquilo que possa impedir os teus servos de entender e compreender a tua mensagem. Eu peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos, ó Pai querido, e que nós possamos, Pai querido, entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Papai, estou em tuas mãos, Pai. Eu que seja feita a tua vontade, Espírito Santo, que tome os teus lábios, faz o Senhor para com a tua igreja. É o que eu te peço e já te agradeço nesta manhã. Amém. Graças a Deus. O tema que o Senhor me deu nesta manhã, amados, é: decisões não mudam destinos, mas têm consequências. O texto que nós acabamos de ler com clareza, amados. O destino de todos nós, todos, isso não dá para mudar. Não há decisão que você possa tomar hoje, agora. Você possa tomar uma decisão agora que você não vai morrer e que você não vai se apresentar diante do Senhor. Todos nós. Esse é o destino de todos. O destino é o ato final. Onde é que você vai chegar? Diante do Senhor. É lá que nós vamos chegar. Todos nós. Sem exceção. Sem exceção nenhuma. Agora, decisões não vai mudar esse destino, mas tem consequência. O que significa consequência? Resultado. Aleluia. Tem resultado. Eu decidi, tem um resultado. Agora, que forma que eu estou decidindo? O céu e o inferno, amados, é consequência da tua decisão. O céu e o inferno é consequência da tua decisão. O Senhor não é culpado de nada. Pelo contrário, o Senhor fala que por ele não queria que nenhum se perdesse. Nenhum. Eu não quero que nenhum se perca. Mas as suas decisões é que fazem você se perder ou você se encontrar. Ou ser encontrado. Nós precisamos entender isso. Toda a nossa vida, ela é tomada de decisões. Toda. Você decidiu nessa manhã vir para a igreja ou não. Assim como você também poderia decidir não vir. É decisão. Você decidiu casar com a pessoa que você casou. Você decidiu o trabalho onde você vai trabalhar. Toda a nossa vida são tomadas de decisões. E as tomadas de decisões têm consequência, têm resultado. E nós precisamos entender isso. Deuteronômio já nos ensinava isso. Deuteronômio 30, 19 vai dizer: o céu e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Decisão. A nossa vida é feita de decisões. Agora, tem a forma de decisão. Quando eu estou direcionado por Cristo, por Deus, ou quando eu tomo decisão por mim mesmo. Quando eu estou direcionado por Deus, eu estou tranquilo. Porque, por mais que os nossos olhos
para esse, ele está indo tudo o contrário, ele se encarrega das coisas fluírem. Mas quando eu tomo decisão por mim mesmo, sem a direção de Deus, aí não. E a Bíblia nos mostra com clareza. Não tem dificuldade de entender. Decisões. Vamos lá. Adão e Eva. Pela manhã o Senhor vinha todos os dias ter com eles. Eles só tinham que arar a terra, comiam do fruto e viviam em paz. Eles decidiram comer do fruto. O pecado entrou na terra e atingiu todos nós. Decisão tem consequência. Qual foi a consequência? Pecado. Entrou. Toda decisão tem consequência. Agora ela pode ser boa ou ruim. Depende de onde você vai decidir. Se for por Cristo, estou tranquilo, você carrega. Aleluia, Deus. Agora, se for por mim mesmo, está ruim. Caim e Abel. O Senhor disse para Caim: olha, os dois apresentaram oferta ao Senhor, os dois. Caim então não foi aceito. Então o Senhor fala para Caim: olha, se procederes bem, é claro que serás aceito. Mas se procederes mal, ó, o pecado já se aporta. Sobre ele deves dominar. Caim decidiu matar o teu irmão. Ele decidiu. E ali ele foi marcado e ninguém poderia nem matar ele. Ali já começa a graça, vamos dizer assim, que o Senhor espera que o homem se arrependa, que ele se arrependesse do ato dele. Mas ele ficou marcado por toda a vida, por onde ele deu. Não tem dificuldade de entender que a nossa vida é feita de decisões, irmãos. Agora, a forma como nós tomamos essas decisões é que é o problema ou a solução. Noé, o Senhor falou com Noé, ele decidiu obedecer e fazer a arca. Todo o povo, esse cara é louco. 100 anos, foram 100 anos para construir a arca. 100 anos todo mundo zombando, olhando, esse cara está ficando biruta. Consequência. Não deram atenção para a arca, não tem problema, todos morreram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras se salvaram, 8 pessoas. Vocês conseguem entender a consequência? Tudo tem consequência, mas não tem dificuldade de entender. O que dizer então de Moisés? Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus preparou para que a filha de Faraó descesse ao rio. Ele foi colocado lá no rio. A filha de Faraó se encantou com ele, trouxe ele para o palácio. Ei, o Senhor estava agindo da forma dele, tudo bonitinho. É só ficar quietinho, você vai se formar, você vai se tornar um Faraó, você liberta o povo, tudo tranquilo. Ele decidiu descer para visitar sua família, e aí ele viu um egípcio açoitando 2 hebreus, ele matou o egípcio. Foi ordem do Senhor. Ele tomou a decisão por si só, e aí ele tem que fazer o quê? Fugir. Se ele não fugisse, Faraó matava ele. Decisões têm consequências. Agora, se eu decido por Cristo, ele se encarrega, as coisas vão fluir. Mas se eu tomo atitude isolada, está ruim, está ruim. A Bíblia nos mostra com toda clareza de detalhes, amados. Com toda clareza. O que dizer então de Jacó e Esaú? Ele decidiu vender a sua primogenitura para o teu irmão por um prato quente. Não dando atenção. E assim muitas vezes nós fazemos, não dando atenção, tomamos decisões precipitadas. Sem verdadeiramente buscar o Senhor, sem verdadeiramente buscar um apoio no Senhor, sem buscar resposta. E tudo isso tem consequência, irmãos. Isso é um fato. O filho pródigo decidiu sair da presença do pai, ele decidiu. Eu não quero mais, me dá a herança aí, eu estou saindo fora. Passou fome, sentiu vontade de comer as bolas dos porcos, porque decidiu. E aí quando volta, eu quero ser escravo. Não, você é meu filho. Eu ainda continuo com os braços abertos. Você consegue entender? O ato da decisão é muito sério, mas não é brincadeira. Nós iremos nos apresentar diante do Senhor. Como estamos levando a nossa vida? Se nós decidimos por Cristo, nós temos que andar como Ele andou, ou pelo menos se esforçar para andar como Ele andou. Ai daquele que levar a obra do Senhor desleixadamente, é a palavra que diz. Se nós nos atentarmos a isso, que amanhã o Senhor pode me recolher, eu vou ter que me apresentar diante dele. Como eu tenho agido nessa terra? É muito sério isso.
sério. Lembra dos talentos? O Senhor deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro. O que tinha 2, fez mais 2, 4 talentos. O que tinha 5, fez 10 talentos. O que tinha 1, enterrou. Ah, Senhor. O que tinha 5, o Senhor veio. Ele foi se apresentar diante do Senhor. Ei, servo bom e fiel. Entra no gosto do 5. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. O que tinha 2, fez 4. Ei, servo bom e fiel. Entra no gosto do Senhor. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. E o que tinha 1, enterrou. Talvez você pode falar, não, eu não decido nada, eu não quero decidir nada. Tudo bem, fica parado. Só que o que ficou parado não fez nada, ficou parado. Ele não quis decidir por fazer mais. Ele ficou parado. Atai 10 mãos e lançar as terras inimigas. É muito sério. Não é brincadeira, as coisas de Deus não é brincadeira. Não tem um pico de brincadeira, é muito sério. Tudo que o Senhor fez foi sério, aquela cruz foi séria. Ele não brincou de morrer na cruz por mim e por você. Ele não brincou, ele decidiu nos salvar, ele decidiu morrer naquela cruz por nós, e não foi brincando. E muitas das vezes nós brincamos com o Senhor, nós decidimos por Cristo, mas continuamos levando a mesma vida. Amados, é tempo de decidir pelo certo. Não há tempo mais de brincar, a volta do Senhor está muito próxima. Não é brincadeira. Você vê que as coisas estão acontecendo cada vez pior. Satanás está criando terreno. E ninguém está se dando conta. Nós estávamos vindo agora para o culto, eu e a minha esposa, para a oração de manhã. Uma moça subindo ali praticamente pelada. Está tudo exposto. Satanás está criando um campo, está criando terreno. As pessoas não estão se dando conta. Não estão se dando conta. Verdade, Deus. E as pessoas estão decidindo viver dessa forma. Só que o fato de eu entregar a minha vida para o Senhor não basta, irmãos. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que fazer a vontade do Senhor. Porque muitos se apoiam, tem que crer, for batizado e ser salvo. Mas espera aí, o crer, ele obedece. Tem que crer, ele obedece. Verdade, Deus. Ele não anda como ele quer. Ele não anda como ele quer. Nós precisamos entender isso. O batismo ele simboliza a morte da velha criatura. Ele vai morrer para nascer de novo. E o Senhor vai dar direção para ele. Agora ele vai ser direcionado pelo Senhor. As decisões dele estão no Senhor. Não é mais eu que decido por mim mesmo. Não. Porque eu acabei de falar com vocês N textos aqui que cada quando toma decisão isolada está ruim. Sem a direção de Deus. Eu não falei nem de Abrão, né? Abrão, ele tomou a decisão de se deitar com Agar. Ele não buscou o Senhor de se deitar com Agar. Ele buscou o Senhor? Não. O Senhor tinha dado a promessa para ele no capítulo 14 de Gênesis, se não me engano. A promessa de um filho sairia das entranhas dele. Ele ainda era Abrão, não era nem Abraão. No capítulo 15 ou 16, a sua esposa vem também demorada, ela vai lá e pega aquela serva. Ó, tem um filho com ele aqui. Ele se deitou com ela. E ali nasceu Ismael. Após um tempo, agora ele já com 100 anos, nasce Isaac, o filho da promessa. Então Ismael vem e tira sarro, ele vem e zomba de Isaac. Ismael zombando de Isaac, então Saraí fala: ei, dispensa esse teu filho aí com a mãe dele. Ele não vai herdar como meu filho, não. Aí, sabe o que Abraão fez? Agora já era Abraão. Aí, eu não posso dispensar meu filho. Que isso? Aí Deus entregou com ele. E quando Deus entregou com ele, falei: agora ouve a tua esposa. Agora ouve ela. Pode dispensar. Eu falei dele, um grande povo. Fica tranquilo. Eu falei dele, um grande povo. Os ismaelitas que hoje são os árabes. E o povo de Isaac são os judeus. E eles não se brincam. Como não se brincam sendo irmãos? Consequência. É consequência de decisão sem que o Senhor esteja na direção. Na hora de dispensar, ele foi lá, o coração pesou. Mas na hora de pegar a mulher, ele não falou com Deus, não falou com ninguém. É isso mesmo, vamos lá. Se esquecer da promessa que o Senhor tinha feito. Para você ver, entender o peso da decisão, irmãos. Não é brincadeira, não. É muito sério. 2
do rei Asa. Mas para nós entendermos um pouquinho a decisão que nós buscamos ao Senhor. 2 Crônicas capítulo 14, versículo 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: edificar e prosperar. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com o arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o Etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram uma batalha no vale de Zefratá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Eles tinham 530 mil mais ou menos. Eles se levantaram contra 1 milhão e 300. Olhando com os nossos olhos carnais, é possível ser vencer uma batalha? É metade, é como se fosse 2 para 1 com lança. Mas ele buscou o Senhor, ele foi na direção do Senhor, e o Senhor deu a vitória para eles. Você entende? Decidiu, mas buscando na direção do Senhor. A seriedade da decisão, irmãos. E houve paz por 35 anos. O rei Asa reinou e houve paz naquele lugar. Só que, infelizmente, decisões precipitadas, infelizmente, todos nós tomamos. Muitas das vezes, sem a direção de Deus. E isso é consequência. A nossa atenção do Senhor, nossa vida tem que ser pautada na palavra e na oração. E o Senhor respondeu. É simples assim. Mas assim, como muitos de nós, Asa também fez. Então ele foi lá e fez aliança com o rei da Síria, sem consultar o Senhor. Ele decidiu ir lá e fazer aliança com o rei da Síria. Vamos ver isso. 2 Crônicas 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou a servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Versículo 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá. Ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios, grande exército com muitíssimo carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Decisão. Estava em paz 35 anos. Decidiu por medo. Muitas das vezes nós tomamos decisão por medo e não buscamos o Senhor. Eu estou com medo, eu vou lá e já decido. Foi o que aconteceu com ele. E assim acontece com muitos de nós. Decidimos por medo, sem a direção de Deus, e aí dá ruim. Sem a direção de Deus nós não temos paz. Acabou a paz dele, porque ele não buscou o Senhor. E não é diferente conosco, nós temos que entender isso, mas é muito sério.
É muito sério isso. Decisões têm consequências. A nossa vida é embasada em decisões. Agora, se eu não buscar decidir pelo Senhor, o Senhor que dá a direção, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se eu não buscar a direção dele, dá tudo ruim. Quantos de nós não tomamos decisões sem a direção de Deus e lá na frente estão ruim? Eu? Nem se fala. E como se não bastasse estar ruim, ainda ouvi minha esposa falar: eu avisei. Porque é assim que a gente faz. Tomamos decisões precipitadas, e aí dá ruim, quebramos a cara, e ainda tem que ouvir a esposa com toda a razão: eu avisei. Nós precisamos entender isso, amados. Não tome decisão por medo. Nada que você tenha que fazer, não faça nada precipitado. Ei, a nossa vida é vida de paz. A nossa vida com o Senhor é vida de paz. Relaxe, olha ao Senhor, espere a resposta, não tem pressa não. A resposta vem, o Senhor ele não lança fora nenhum que venha até Ele. Se você for, Ele vai te trazer a resposta. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, Ele vai trazer. Nós só precisamos confiar, irmãos, em Deus. E por incrível que pareça, Asa ele tinha um coração perfeito para com Deus. Você vê um homem com um coração perfeito para com Deus, vai falar lá em 2 Crônicas 15, 17. Ele tinha um coração perfeito para com Deus, e ele falhou. Você consegue entender isso, irmãos? Nós temos que buscar a perfeição todos os dias. Não ter medo. Ele falhou, mas eu venho dessa falha, eu tenho que aprender a praticar a minha vida. A palavra de Deus nós temos que praticar ela todos os dias em nossas vidas, amados. É lutar todos os dias, nossa vida é guerra todos os dias. Mas é buscar a direção do Senhor. Eu não posso sair fazendo as coisas exacerbadamente do meu jeito. Ou por medo, vou lá e vou decidir. Depois está ruim. Essa semana eu fui indagado por um amigo meu. E ele fala: poxa, irmão, Deus está me punindo por coisas que eu fiz. Eu falei: errado. Deus não pune ninguém. Nunca puniu. Decisões precipitadas, você vai ser acometido com a consequência. É simples assim. Consequência dos seus atos. Você me pediu orientação sobre X coisa, eu te orientei, você fez contrário. Você está entendendo? Você fez contrário. Ah, mas eu estou passando por isso. Realmente, é consequência. Segue aí, vamos seguir. Aí eu falei para ele: eu sofri um acidente de moto. Hoje eu tenho placa na minha bacia, eu tenho ferro no meu braço todo. Consequência dos teus atos. Deus não fez nada, pelo contrário, Deus ainda me guardou minha vida. Olha que riqueza isso. Deus ainda guardou a vida. Consequência dos teus atos. Nós temos que começar a olhar para nós e falar: poxa, eu errei, Senhor, me perdoa. Eu pequei, eu falhei. Mas nós jogamos nas costas de Deus. Porque na hora que nós tomamos decisão sem a direção de Deus, nós vamos lá e fazemos. Aí deu errado. O Senhor é culpado. Que assim nós fazemos. Errando duas vezes. Uma que não buscou o Senhor e outra por culpar o Senhor. Duas vezes errando com o Senhor. Meu Deus, eu fico pensando como o Senhor ele é rico em misericórdia, literalmente. Porque como nós somos falhos com o Senhor, amados? Como nós somos falhos com o Senhor? E mesmo assim Ele age com misericórdia para as nossas vidas. Aleluia. 1 Samuel. Esse é mais conhecido de todos, mas eu quero meditar e refletir com vocês sempre dessa mensagem. 2 Samuel, perdão. 2 Samuel 11, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã,
e mulher de Urias, o Heteu. Então enviou Davi mensageiro que o trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nossa vida é constante guerra. Quando o Senhor voltar, nós estamos em constante guerra. E nós não podemos dar razão a deixar de guerrear um dia sequer. Porque Satanás ele precisa somente de uma unha para fazer festa na vida de cada um de nós. E um dia Davi decidiu não ir para a guerra. Ah não, vai o povo. Davi decidiu olhar para a mulher. Davi decidiu trazer ela. Davi decidiu se deitar. Decisões têm consequências. Não vai mudar destino. Todos nós, o destino final é estar diante do Senhor. Não tem como mudar isso. Você não consegue mudar, você não consegue deixar de estar diante do Senhor. Não, você não vai conseguir fazer isso. Mas tem consequência. Por conta disso, todos nós sabemos da história, não vou prolongar aqui, mas para encurtar, por conta disso, Davi deixou de guerrear, o filho que ele teve com Betseba morreu. Um dos filhos se deitou com uma filha dele. Os dois irmãos se deitou. O outro filho, por saber que o irmão abusou da irmã, matou o irmão. Olha a consequência. Para vocês verem o ato, uma decisão errada que você toma. Um dos filhos veio contra ele, para tentar tomar o reino dele. Ele tem que fugir para ele não matar o próprio filho. Olha a consequência, irmãos. Consequência de ato errado. Mas Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, um coração arrependido. É o que nós precisamos ter, um coração arrependido. Entenda, mas é muito rico isso. Uma decisão errada sua pode afetar toda a tua família. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ah, eu errei, não tem problema. Não, vai afetar a tua família. Presta atenção no que você está fazendo. Vai orar a Deus, pede resposta para o Senhor. Quem é casado, ore junto. Busque a direção do Senhor juntos. Não tome decisão precipitada. Isso é muito sério, amados. Lá na frente, depois, se eu não me engano, 1 Crônicas, Davi ele incitado por Satanás, ele mandou numerar o povo. Deus não mandou ele para ele. Já era muito bem para ele fazer isso. Mais uma vez ele falou. E o Senhor foi 3 situações diante dele. Uma era cair nas estradas dos inimigos, outra era 3 anos de fome, e o outro era a peste. O qual ele escolheu, porque ele falou: o Senhor é misericordioso, eu vou escolher o Senhor. O Senhor enviou a peste. E aí foram 70.000 homens mortos por conta de uma decisão. É muito sério. Decisão tem consequência. Não é brincadeira, não. Então eu quero aqui parar para nós pensarmos em algumas coisas. Primeiro, não devemos tomar decisões por impulso. Já viu aquela? Você chega e dá resposta imediata. Depois você, meu Deus, me arrependi. Não tome decisão por impulso. Davi foi impulsivo. Não tome decisão por impulso. Isso pode te causar mal. Toda a nossa vida tem que estar embasada no Senhor. Eu vou orar. A minha decisão é segundo a resposta de Deus, não é segundo a minha resposta. Às vezes o meu coração já está pendendo para aquilo. Já está pendendo para aquilo. E você vai lá e vai orar. E Deus já respondeu. Não, irmão, o seu coração já queria aquilo. É o seu coração que já queria aquilo. Não foi o que Deus queria. Segundo, não tome decisão pelo olhar. Eu olhei o quê? Vai orar a Deus. Busque o Senhor. Eu passei por isso com a minha esposa. Uma pessoa me ofereceu um carro e eu olho. Esse carro é muito top. Eu quero esse carro aí. Eu quero. E aí minha esposa falou: não, esse não. Não, mas eu quero. E
E aí nós entramos em atrito. E eu falando, eu quero, ela falando, não. Não, eu quero, não, eu quero. E foi, chegamos até o pastor. E aí o pastor falou, o que a tua esposa falou? Ela falou que não quer, ela não está de acordo não. Então, se a tua esposa falou isso daí, então fecha com ela. Os dois têm que estar em comum acordo. E aí eu me. E aí, então depois apareceu esse carro que a gente tem hoje, a gente orou, eu e ela, a pessoa que ia vender para nós. Nós oramos por um bom tempo, nós chegamos pegando o carro. Nós oramos, o Senhor confirmou em ambos os três corações. E hoje, para onde glória do Senhor Jesus, nós até que então nosso carro antecipado. Porque aquilo que o Senhor está no controle, Ele dá a direção e Ele se encarrega de abençoar. É isso que o Senhor faz. É isso, Senhor. Como eu olhei, eu quero falar, não. A nossa vida tem que estar voltada na palavra de Deus. A nossa vida tem que estar voltada em oração. É o Senhor que vai dar direção para mim. E aí eu decido, porque se eu decidir em oração e na palavra de Deus, eu estou tranquilo, porque o Senhor se encarrega de todas as coisas. É simples assim. Aleluia. Terceiro, não devemos tomar decisão por medo. Foi o que eu já falei antecipado. Não devemos tomar decisão sem orar. Davi não orou em nenhum momento. Ele só foi lá e vem. Não falou com Deus, não falou nada. Não tome decisão sem orar. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Talvez você está prestes a tomar uma decisão e ainda não orou. Ou talvez você já tomou a decisão sem orar. Essa pergunta ao Senhor e pede para que entre no negócio. Porque onde o Senhor está, as coisas fluem. Não tem decisões. Isso é muito sério. Não devemos tomar decisão aqui. Não devemos tomar decisão sem resposta de Deus. Deus não respondeu, eu também não respondo. É simples e claro. Ah, mas está demorando muito tempo de Deus no nosso tempo. O tempo de Deus no nosso tempo. Nós precisamos entender isso. Porque nós queremos as coisas tudo para ontem. Nós achamos que é fast food. Eu vou chegar aqui e vou falar agora que eu já tenho que responder agora. Ele não é nosso empregado. E Ele faz conforme a vontade dele. Não é conforme a nossa vontade. Então só vou tomar decisão após, mediante a resposta do Senhor. Nós precisamos entender isso e pôr em prática. Aleluia. Não devemos tomar decisão pela soberba. Eu sou o cara, eu que estou falando, eu que mando desmando, eu não quero nem saber. A última palavra aqui é minha, é minha. Eu sou o cara. Quando ele numerou o povo, o servo dele falou, não precisa disso, tudo já é teu, não precisa. Eu que mando, vai numerar, eu estou mandando. Soberba derruba muito homem, derruba muito homem. O Senhor nos ensinou a ser humilde, e não ser soberbo. E muitas pessoas tomam decisão pela soberba, não ouve a esposa, não ouve o pastor, não ouve ninguém. Porque a vida é minha, eu sou o cara, eu vou fazer com Deus, não dá ouvido para ninguém. E aí quebra a cara lá na frente, e aí vem com a culpa em quem? Em Deus. Deus não é culpado de nada, irmãos. Pense, cada decisão tem consequência, tem resultado. Se eu decidir em oração e na palavra, o Senhor se encarrega. Agora, se eu decidir sozinho, como eu falei, a Bíblia é quase toda aqui, quando tem decisão sozinha, sem a direção de Deus, dá ruim. Isso é fato. Davi tinha um coração arrependido, irmãos. Um coração arrependido. É isso que nós precisamos ter, de verdade. De verdade, é isso que nós precisamos ter, um coração arrependido, voltado para o Senhor. Não só de voltar, eu recebi o Senhor Jesus como meu Senhor Salvador, e é isso aí, mas eu continuo com as mesmas ações. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Esse tudo se fez novo. Eu tomo uma decisão por mim mesmo. Agora tudo se fez novo, não é mais eu. Agora, no caso, somos nós, e é o Senhor que dá a direção para nós. Você consegue entender? Eu não tomo mais decisão sozinho. Agora é o Senhor que está na direção da minha vida. Eu fazia isso quando eu não estava nos caminhos do Senhor, mas nos caminhos do Senhor é Ele quem tem que dar a direção. É no caminho dele
como cuidar da minha esposa, como cuidar dos meus filhos, como cuidar da minha família. Glória a Deus. É simples assim. Nós precisamos entender, amados. Isso é muito sério. E o que devemos fazer? Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Difícil achar Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aleluia. Qual que é o meu dever e o seu dever? Temer a Deus. Temer a Deus na Bíblia tem dois sentidos: um de ter medo mesmo, e o outro é de obedecer. Esse é o temer a Deus. Obedeça a Deus, põe a palavra dele em prática, e tudo te vai bem. E tudo te vai bem. A decisão é obedecer a Deus. Decida por Jesus. Deixa Ele tomar parte da tua vida. Deixa Ele fazer parte da tua vida. Deixa Ele dar as diretrizes. Morar dentro. Deixa Ele morar e Ele dar as regras, não você. E as coisas vão acontecer. As consequências vão ser diferentes. As consequências vai ser no controle do Senhor, não no seu controle. Não no seu controle. Isso é fato. Não tome decisão também pelo povo. A voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. Mas está todo mundo fazendo o problema deles. Problema deles. Mas eu não tenho A nem mais B. Eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Se está todo mundo fazendo, problema deles. A voz do povo é a voz do povo. Guarde isso no coração. Não é a voz de Deus. Josué 24, versículo 3, 14. A palavra do Senhor vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei de Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Você quer fazer desse jeito? Você quer tomar decisão sozinho? Você quer fazer da sua forma? Não tem problema. Faça do seu jeito. Mas decisão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É decidir pelo Senhor. É Ele quem tem que dirigir, direcionar a nossa vida, para que nós venhamos fluir. Porque no dia em que nós formos recobrados, porque nós seremos recobrados, amados, no dia que nós chegamos diante do Senhor, entra no gozo do Senhor. Serve o bom e fiel. Você foi obediente. Entra no gozo do Senhor. Eu e minha casa, eu decido servir ao Senhor. E servir ao Senhor não é de qualquer forma. Ai daquele ao qual faz a obra do Senhor desleixadamente. É com amor, com dedicação. É envolvido com o Senhor e com a tua obra. Não é brincadeira, mas decisões têm consequências. Naquele grande dia, não vai ter como falar assim: poxa, mas eu tinha decidido pelo Senhor. Poxa, mas não.
inferno e céu é consequência da tua decisão. Pense sempre nisso aí. Pense sempre. Se você tem uma vida colocada na palavra de Deus, em oração, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas se não tem, começa a recobrar isso aí. Começa a recobrar. Começa a tomar posição. Se posicione. Decida fazer aquilo que de verdade o Senhor te chamou para fazer. E o Senhor vai te honrar. Naquele grande dia, ele entra no bolso do Senhor. A vida que precisa decisões. Quando nós decidimos, tem consequências. Isso é um fato. Amor, vem aqui. Aproximadamente 7 anos atrás. 7 anos atrás. Aproximadamente 7 anos atrás. Nós entramos por essa porta. Nós decidimos por Cristo. Eu era um homem que era usuário de droga. Eu bebia, eu não batia nela, mas eu sei que o que eu fazia eu judiava. E nós decidimos por Cristo. O Senhor entrou em nossas vidas, transformou a minha vida, transformou a minha família. Quando nós tomamos a decisão certa, o Senhor ele se encarrega do resto. Hoje eu posso falar com clareza que o Senhor nos transformou. O Senhor nos escreveu uma nova história. O Senhor fez o querer sobre as nossas vidas. Hoje nós vivemos Cristo. Eu posso falar isso sem medo, sem temer, com todo amor. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei que o Senhor fez da minha vida e da vida da minha esposa. Nós sabemos o que nós passamos. Nós sabemos que nós tomamos a decisão certa. E por isso hoje estamos aqui, para a glória e honra do Senhor Jesus. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Decisão, mas tem consequência. A consequência que nós vivemos hoje é a nossa felicidade. É a nossa felicidade. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para a glória do Senhor. A decisão. Cristo é maravilhoso. Ele só tem coisas boas para nós. O Senhor transforma a vida e muda história. Ajuda. Isso. A decisão vai mudar, mas a decisão que você toma, a consequência final é perfeita. Se nós decidirmos por Cristo. Eu tenho dificuldade de entender isso. O nosso destino vai mudar, ela vai ter que se apresentar diante de Deus e eu também vou ter que me apresentar. Nós daremos conta do que nós fizemos aqui nessa terra. E para a glória de Deus, Ele nos transformou. Nós podemos fazer diferente. E hoje, por intermédio da nossa vida, muitas famílias devem chegar ao Senhor, ter vidas transformadas. Porque o Senhor operou, mas tudo isso porque nós decidimos por Cristo. Quando você decide por Cristo, as coisas fluem sobre a sua vida, sobre a tua história, sobre a tua família, sobre a tua casa. As coisas acontecem. Isso é fato. Isso é fato. Pense, antes de tomar qualquer decisão, Cristo é o meu cabeça. E aí eu tomo a decisão dele. Amém? Se coloque de pé.